Essa é a história de como um serial killer foi capturado, mas não é uma história sobre ele, é sim uma história sobre uma investigação. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Gente, hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Quando vocês estiverem vendo isso, vai ter sido ontem. Mas estou gravando vídeo em pleno meu aniversário? Sim, estou. Por quê? Porque começou o carnaval, eu falei assim, não vou ficar indo em festa todo dia, lógico que não, nem aguento. Corta para. Fui todos os dias. Ontem eu fiquei em estado vegetativo, na minha cama, morrendo. Tenho histórias pra contar de carnaval, talvez eu conte. Será que eu conto pra vocês? Mas enfim, não tive alternativa. Vim pra casa dos meus pais porque depois de todos os dias de festa, eu decidi que eu queria passar meu aniversário aqui com a minha família, descansando no interior. Então vocês estão vendo a minha situação, sentada no chão do meu quarto. Maravilhoso, né? Com essa luz maravilhosa, tudo certo por aqui. Mas é óbvio que eu não podia deixar vocês sem vídeo. Então eu queria agradecer vocês também por todas as mensagens de aniversário que vocês me mandaram. Eu confesso que eu tô muito feliz nesse aniversário. Eu não gosto muito do meu aniversário. Eu gosto de ir no aniversário dos outros. Eu não gosto do meu dia, eu sempre fico meio ansiosa, uns negócios assim. Mas esse ano eu tô muito feliz, eu tô muito realizada, eu tô muito feliz com o meu último ano que passou. Teve muita coisa legal e eu tô aqui super comprometida pra sempre trazer os melhores conteúdos pra vocês. Então que esse ano seja melhor ainda e que eu tenha saúde e força de vontade pra continuar sendo sociável e saindo pra festas, porque assim, depois desse carnaval eu tô tipo, preciso ficar em casa por 2 meses. Enfim, sem mais enrolação, prometo, bora pra história. Em uma manhã, no extremo inverno do ano de 2005, em uma região bem a oeste de Miami, uma mulher foi encontrada. Um trabalhador de uma empresa de energia estava dirigindo pelos terrenos baldios de uma região ali, e aí ele encontrou ela em um beco sem saída. A maior surpresa é que a mulher ainda estava viva, então ela logo foi transportada até o hospital mais próximo. Quando ela acordou no centro de trauma do hospital, o corpo dela contava uma história terrível. Ela se lembrava pouco do que tinha acontecido, mas ela tinha sido violentada, espancada e deixada naquele terreno para morrer. Ela era uma garota loira de 21 anos e tinha sofrido traumatismo crânioencefálico grave, além de vários golpes devastadores. Ainda foi recuperado sêmen dentro dela. Os ossos ao redor dos olhos tinham sido quebrados. Ela estava muito apavorada e confusa, e para conversar com os policiais, ela teve que adaptar o inglês dela, porque ela era ucraniana. Só que como ela não falava inglês fluentemente, a polícia teve ainda mais dificuldade de entender o que tinha acontecido com ela, ainda mais naquele estado que ela estava, de pavor, e não conseguia elaborar direito as frases. Só que a polícia achou esse caso estranho desde o começo. Uma das primeiras coisas que ela disse quando ela acordou foi que ela queria contratar um advogado. Isso era bem incomum. Fazendo uma breve pesquisa nos bancos de dados, os investigadores descobriram que aquela mulher estava morando em um hotel chamado Airport Regency Hotel, que ficava a 13 quilômetros de onde ela tinha sido encontrada. Esse hotel, é claro, ficava perto do aeroporto e era um local que a maioria das pessoas não passava muito tempo. É aqueles hotéis que você passa 1 ou 2 noites quando você tem que chegar logo no aeroporto. Só que ela já estava morando no local há 9 meses, porque ela tinha cortado o dedo de forma muito grave enquanto trabalhava em uma companhia que fazia cruzeiros. Então ela foi hospedada nesse hotel pelos empregadores enquanto ela se recuperava. De acordo com ela, o ataque teria começado no quarto dela, que ficava no 4º andar do hotel. E aí ela até conseguiu descrever os agressores. Ela disse, primeiro, que eram 2 ou 3 homens brancos que falavam com o que parecia ser um sotaque hispânico. Apesar disso, ela não tinha certeza. Ela também se lembrava de um deles empurrando um travesseiro contra o rosto dela e forçando ela a beber algo forte, que parecia alcoólico. Com relação ao restante do que aconteceu, ela tinha alguns fragmentos de memória. Então, por exemplo, ela se lembra de ter sido segurada ou carregada, de ser jogada sobre o ombro de um dos caras enquanto ele descia um lance de escadas, de ser violentada de forma muito violenta no banco de trás de um carro e também de ter implorado pela própria vida. Apesar dela conseguir se lembrar de vários fragmentos, não tinha nada sólido para a polícia seguir. E aí o advogado dela, logo depois, já entrou com uma ação judicial contra o hotel. Ela estava alegando negligência e eles estavam pedindo uma quantia muito alta de dinheiro. E aí os investigadores ficaram ainda mais desconfiados. Eles acreditavam que essa não era a forma de se portar de uma vítima normal de um estupro.
Então eles começaram a se questionar se aquilo era um golpe, o que pra mim é extremamente absurdo, né, gente? A gente sabe que nesses casos a mulher é sempre assim, ai, ela tá inventando. Não, porque isso não aconteceu de verdade. Eles estão tentando fingir pra ganhar dinheiro em cima ou ganhar alguma vantagem. E aí os detetives fizeram o que eles podiam no hotel, eles revistaram todo o quarto dela, olharam as imagens das câmeras de segurança, conversaram com outros hóspedes e com os gerentes do hotel pra saber se alguém tinha alguma informação. O hotel tinha 174 quartos e tantas pessoas saíam e voltavam durante os dias que levaria meses para eles conseguirem entrevistar todo mundo. Além disso, essa unidade da polícia que estava investigando o crime não tinha recursos o suficiente para manter essa investigação por esses meses. O detetive encarregado pelo caso era um cara chamado Alan Foote, e ele disse que depois de algumas semanas eles já tinham esgotado tudo que eles podiam fazer. Então a ação foi encaminhada para um tribunal civil, não mais criminal. O hotel contratou um escritório de advocacia para se defender das alegações, e esse escritório contratou um detetive particular que a gente já falou aqui no canal, o cara que também investigou o que aconteceu no quarto 348, se vocês bem se lembram. Esse cara é bem foda. O nome dele é Ken Brennan e por conta dele, esse caso foi resolvido. Pro Brennan, assim que ele assumiu o caso, era algo muito simples. A gente tinha que descobrir quem violentou e espancou aquela mulher e jogou ela no mato. Então, a partir disso, a gente tem algumas perguntas. Será que aquilo teria acontecido dentro do hotel ou ela teria conseguido escapar e encontrado os agressores em outro local? Ela era uma simples vítima ou ela estava sendo usada por outra pessoa? Será que ela estava, de alguma forma, implicada no caso? O Brennan assumiu o caso cerca de 8 meses depois que tinha acontecido. E aí ele conseguiu entender por que estava toda aquela bagunça. Primeiro, que o depoimento da mulher era muito confuso. Ela disse que ela tinha sido espancada por um homem, depois por 2, depois por 3. Em certa altura, ela disse que o sotaque deles talvez não fosse hispânico, mas sim romeno. Além disso, as análises das câmeras de segurança não tinham sido tão eficientes assim. O hotel tinha um grande sistema de segurança. As portas de entrada e saída eram monitoradas 24 horas por dia, tinham 2 seguranças fixos em cada um dos locais. Durante a noite, a porta dos fundos ficava trancada e só podia ser aberta remotamente. Todos os hóspedes tinham um cartãozinho que ficava registrada a entrada deles cada vez que eles passavam no quarto. Então, com isso, era possível verificar as idas e vindas de cada um que tinha feito check-in ali. Às 3h41 da manhã, ele conseguiu verificar que a garota tinha entrado no quarto dela. 3 horas depois, ela foi encontrada naquele matagal. Então, alguma coisa aconteceu durante essas 3 horas. Dava pra ver ela tendo um comportamento bem inquieto pelas câmeras de segurança. Várias vezes ela saía do quarto e ia pro saguão, às vezes só pra conversar com os funcionários. Naquela noite, ela também tinha saído pra jantar com uma amiga e voltou cerca de meia-noite. E aí ela é vista saindo de novo às 3 horas da manhã e ela contou pros investigadores que ela tava indo pra um posto de gasolina pra comprar um cartão telefônico porque ela queria ligar pra mãe dela na Ucrânia. Isso porque, por conta da diferença de fuso horário, lá na Ucrânia as pessoas estavam acordando naquela hora. Minutos depois que ela saiu, a câmera pegou o retorno dela. Depois, ela é vista entrando no elevador e um outro homem bem alto, negro e corpulento entra junto com ela. A gravação mostra que os dois conversaram um pouquinho. E a câmera de segurança estava mostrando que ela tinha entrado no quarto dela 20 minutos depois, o que foi estranho. Eles foram questionar o que ela ficou fazendo nesses 20 minutos, mas ela se lembrava de ter ido direto pro quarto. E aí o Brennan verificou o relógio da câmera do elevador e percebeu que ele estava 20 minutos atrasado. Ou seja, a gente teve esse mistério resolvido. Depois que ela entrou no elevador, ela não foi vista em mais nenhuma das câmeras do saguão. Essas câmeras são aquelas que detectam movimento, então elas não funcionam o tempo todo, elas só começam a filmar quando tem algum movimento ali. Os detetives tentaram vencer essas câmeras, tentando se mover lentamente para ver se desse jeito elas não começavam a filmar, mas nada deu certo, parecia que elas eram muito eficientes mesmo, a qualquer movimentozinho elas iam gravar. Uma possibilidade é que ela tivesse saído pela janela do quarto andar. Alguém teria que jogar ela pela janela ou baixar ela de alguma forma. Provavelmente ela já ia estar inconsciente e ia cair no arbusto lá embaixo. Só que ela não apresentava nenhum ferimento causado por algum tipo de queda ou até mesmo cordas que pudessem ter ficado segurando ela. Além de que os arbustos na parte de trás do hotel também não tinham sido pisoteados. E aí o Brennan tava tipo, tá, a menos que esse crime tenha sido cometido por uma equipe de mágicos, eles têm que ter passado pelo saguão da frente. E ele tava
estava certo? Será que eles estavam usando algum disfarce? Primeiro, ele eliminou todos os hóspedes que tinham entrado no quarto e ficado lá. Também foram eliminados aqueles que foram vistos segurando uma pequena bolsa ou uma mala bem pequena. E ele também tentou observar qualquer sinal de alguém se comportando de forma nervosa ou fora do comum. Esse processo deixou Brennan com só um suspeito, aquele homem que estava dentro do elevador. Esse homem parecia ter pelo menos 1,80 m e pesar cerca de 130 quilos. Às 5h28 da manhã, ele sai do elevador e entra no saguão. E ele estava puxando uma mala com rodas. A câmera pega ele levando a mala para o estacionamento como se fosse uma caminhada casual. Ele volta menos de meia hora depois, mas sem a mala. Por que um homem ia sair de madrugada com uma mala sem fazer o check-out, deixar ela em algum lugar e voltar para o quarto depois? E aí o Brennan começou a desconfiar se a garota não foi retirada do hotel dentro daquela mala. Mas ao mesmo tempo parecia muito pequena. Parecia ser aquele tipo de mala que você coloca no compartimento superior do avião. Só que como aquele homem era muito grande, talvez o tamanho da mala que ele estava segurando fosse uma ilusão ali na câmera. E aí teve um detalhe, um pequeno detalhe que fez o Brennan ter certeza que ele tinha o cara certo. Assistindo o vídeo repetidas vezes, ele percebe que a mala fica presa só por alguns milissegundos entre o piso do elevador para o tapete. Isso provavelmente ia passar despercebido por qualquer pessoa que estivesse olhando aquilo, se ela não estivesse olhando de verdade. Mas aquilo significava que a mala estava pesada. E aí ele teve que dar um pequeno puxão para soltar a mala. Além disso, eles tentaram fazer alguns testes com uma mala que eles arrumaram e pegaram uma jovem que parecia bem flexível e tentaram colocar ela lá dentro. E eles conseguiram. Só que isso deixou aquele crime ainda mais sombrio. O Brennan ficou questionando que tipo de pessoa comete um crime tão violento assim e depois volta pro hotel como se nada tivesse acontecido. E isso fez pensar que aquele cara era bom nisso, que ele já tinha feito isso antes. O Brennan então convocou uma reunião com os outros detetives do caso e com as pessoas que tinham contratado ele para investigar. E aí na hora ele colocou a imagem do cara no elevador e falou: pronto, é esse aqui, é ele o culpado. Só que na hora todo mundo começou a dar risada. Eles estavam tipo, mas a vítima não falou que ela foi atacada por 2 homens brancos? Então teve que rolar todo um processo de convencimento depois que o Brennan explicou como ele chegou naquele assunto. E aí os contratantes acabaram deixando ele seguir a investigação. Olhando agora o restante das imagens de segurança no hotel, o Brennan conseguiu perceber que aquele homem alto e negro sempre era visto andando com um outro cara. E aí, para tentar descobrir quem ele era, ele conseguiu ver o que estava escrito na camiseta desse amigo. E descobriu que essa camiseta estava sendo doada em um evento beneficente que tinha acabado de acontecer na cidade. Então ele entrou em contato com a empresa que estava fazendo esse evento. A princípio, eles falaram que não sabiam de nada, que eles tinham contratado mais de 200 pessoas para trabalhar. Então era impossível que eles descobrissem quem era aquela pessoa. Mas uma semana depois, o responsável da empresa ligou pro Brennan de novo e disse que alguns dos funcionários se lembravam daquele homem, mas não lembravam o nome dele. E aí, por uma sorte do destino, não sei como vocês querem chamar isso, mas o Brennan tinha um amigo na polícia de Nova Orleans. E pelas descrições e tudo que estava rolando, ele se lembrou desse cara. O cara se chamava Mike Jones. Ele tinha se hospedado no Hotel Regency no dia 14 de fevereiro. Meu aniversário! Nossa, coincidência, né? Eu não lembrava que era 14 de fevereiro. Isso foi 7 dias antes do crime acontecer e ele fez o check-out um dia depois, no dia 22. Um dia depois dele ter sido visto levando a mala para o carro. Ele estava trabalhando naquela empresa e eles mantinham ele ali na cidade com todas as despesas pagas. E para o Brennan, isso era o local perfeito para ele cometer uma série de agressões sexuais. A empresa forneceu o telefone do Michael Lee Jones pro Brennan e o Michael foi bem educado no telefone. Ele confirmou que ele estava em Miami naquela época e ele pareceu bem disposto a ir até a delegacia para conversar com os investigadores. Parecia que ele era bem respeitado e querido pelos outros funcionários da empresa. E aí o Foote, o detetive, perguntou: e sobre mulheres em Miami, você conheceu algumas? E aí ele disse que já tinha ficado com umas, mas que só tinha relações sexuais com mulheres brancas. E aí o Foote já foi direto ao ponto. Ele falou: meu filho, você teve relação sexual com alguma mulher no hotel? E aí primeiro ele falou que não. Ele falou que a única mulher que ele teve relações sexuais naquele local tinha sido fora do hotel, depois que eles se encontraram, depois de um show ali. E aí perguntaram: alguma loira? Ele disse que não.
Alguém com sotaque estrangeiro? Ele disse que não. E o Michael estava agindo de uma forma bem convincente, como se ele não tivesse nada para esconder mesmo. E aí o Foote falou, olha, a gente tá com um caso de uma mulher que foi violentada naquela semana, você sabe alguma coisa sobre isso? E aí o Michael, não, pelo amor de Deus. E aí por fim eles perguntaram se o Michael estava disposto a oferecer amostras de DNA. E ele falou que sim. E aí o Foote olhou pro Brennan e falou, tá vendo? É claro que você pegou o cara errado, sua investigação não foi boa. Mas meses depois, o Foote teria uma surpresa. Quando os resultados do DNA voltaram, era compatível. 11 meses depois que o Brennan tinha assumido o caso, o Michael foi preso. Ele foi acusado de diversos crimes, incluindo estupro, sequestro e espancamento severo de uma jovem. Ele continuou negando tudo repetidamente. Ele protestava, gesticulava muito com as mãos, mas ele nunca chegou a ficar bravo. Ele só falava que ele jamais faria aquilo com uma mulher. Com relação ao teste de DNA, ele assumiu que teve relações sexuais com ela, mas ele disse que ela era uma prostituta, que eles só tiveram relações e depois foi cada um para um lado. Obviously they were hookers or whatever. And, we were talking, they were like, we want to have some fun. And then what happens next? You go to her room, she go to your room? Went to her room. You went to her room. And then, she whispers in my ear $100. So we did it and I gave her $100 and I left. E aí eles perguntaram, tá bom, então por que você tava levando uma mala pesada pro estacionamento do hotel naquela manhã e depois voltou pro quarto? E aí ele falou que ele não conseguia se lembrar se eles iam embora naquele dia ou no dia seguinte. E aí ele não tinha certeza e ele pensou, quer saber, é hora de ir embora, vou levar a mala. Só que aí o Brennan conseguiu enganar ele. O Jones disse que na mala dele tinha só roupas, sapatos e um videogame. Mas aí quando o Brennan falou da mala tá muito pesada, que ele precisou dar um puxão, o Jones falou, ah não, é que eu tava levando muitos livros, eu leio muito. E aí o Brennan falou, tá bom, então fala o último livro aí que você leu. Ele não conseguia se lembrar de nenhum. Só que a grande questão desse caso, que deixou muito complicado, é que apesar da gente ter o DNA, o caso ainda era muito fraco. O Jones já tinha admitido que os dois tiveram relações sexuais e isso não é um crime, né? Não tinha como comprovar que ele tinha chegado a bater nela e deixado ela lá. Eles não tinham uma evidência concreta. E ele ter se disposto a dar o DNA para os investigadores ajudou muito ele no tribunal. E a testemunha principal que a gente tinha era a própria vítima, que não conseguia se lembrar direito dos fatos. Ela estava até descrevendo pessoas diferentes. E aí os promotores de Miami acabaram fazendo um acordo com o Jones, que ele ia se declarar culpado pela agressão sexual, e em troca iam ser removidas todas as outras acusações contra ele. Ele foi condenado a 2 anos de prisão, e parece bem decepcionante, mas esse ainda não era o fim da história. O Michael deixou rastros. Os detetives inseriram o DNA dele no sistema do FBI em 2006. Vários meses depois, que é o tempo que o FBI demora para verificar todas as respostas que tem dentro do sistema eletrônico, surgiram 3 novos resultados. A gente tinha um outro crime de agressão sexual no Colorado, que deixava os detetives sem dormir. A vítima era uma mulher loira de olhos azuis que tinha sido resgatada na manhã do dia 1 de dezembro de 2005 por um estranho. Um homem negro grande usando óculos, que ofereceu uma carona para ela. Ele teria levado ela até o apartamento dele e lá ela foi estuprada. Esse caso ficou parado por 2 anos até eles conseguirem aquela correspondência de DNA que era do Michael Jones. Tiveram mais 2 outras vítimas em Nova Orleans. Uma delas, também loira, disse que ela estava bebendo um pouco demais quando, por volta das 5 da manhã, ela saiu da festa e foi procurar um táxi para levar ela de volta pro hotel. Ela disse que um homem negro usando óculos e muito alto parou o carro e ofereceu uma carona para ela. Ela foi levada para um terreno baldio e lá ela foi violentada. Ela denunciou o caso para a polícia de Nova Orleans e eles também conseguiram coletar sêmen que ficou ali parado até eles conseguirem a correspondência no sistema. A outra vítima de Nova Orleans contou uma história parecida, mas ela não conseguiu identificar o rosto do agressor quando mostraram para ela. E o Jones estava no Colorado e em Nova Orleans naquelas datas. Agora a gente tinha um novo processo. A mulher do caso do Colorado acabou falecendo nesse meio tempo por causas não relacionadas. Então a gente não tinha uma das vítimas para depor, mas o caso foi elaborado a partir das 2 outras. O Jones se declarou inocente de todas as acusações. Ele disse que o sexo tinha sido consensual e que as garotas eram prostitutas. Só que o júri não ia aceitar que, mesmo que fossem prostitutas, elas iam descrever o mesmo caso exatamente da forma que aconteceu e a mesma pessoa, além de que não tinha nenhuma evidência de que elas eram prostitutas. Hoje o Michael Lee Jones está cumprindo o equivalente a uma prisão perpétua no Colorado. Ele recebeu pena de 24 anos de prisão perpétua por uma acusação de agressão sexual usando força e 12 anos de prisão perpétua pela segunda acusação de contato sexual criminoso. Além disso, a vítima de Miami
Miami ganhou uma indenização de $300 mil do hotel e da empresa de segurança de lá. Bom, essa é a história de como um criminoso, um agressor sexual, não sei nem como chamar ele, foi capturado graças à análise um pouco mais profunda de um investigador particular. Então comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.